Olá, meu nome é Mari Fialli, hoje eu estou aqui com a minha amiga querida Mara Wagner, que é advogada nos Estados Unidos, brasileira, e a gente estava conversando sobre esse projeto da Cidade Integral, inclusive nesse projeto fundamental de direito à moradia. A gente compreende que o direito à moradia é base para todos os outros direitos. E que é dever da cidade prover moradia para as pessoas. Então, se a gente se reúne, se a gente se entende como comunidade, como grupo, como uma cidade, essa é a principal função. A gente se reúne numa cidade, não vai cada um construir a sua casa na floresta, porque na cidade a gente se apoia, a gente faz isso junto, a gente solidariza. E essas forças de solidariedade é justamente o que mantém essa base do tecido social, essa base de toda uma estrutura que pode se construir depois. Então, Lu, fala um pouquinho para a gente, se apresenta e por que esse tema te interessou tanto. Então, eu sou Mara Wagner, eu sou brasileira de Belo Horizonte. Eu moro nos Estados Unidos há muitos anos, quase 30 anos. Então, eu morei no Texas 25 anos e agora eu moro aqui na Califórnia já fazem 4 anos, desde 2016. Então, eu sou advogada, licenciada no Texas e licenciada aqui na Califórnia também. Aqui a advocacia é um sistema federal, mas é um sistema federal com mais poder para os estados. Então, os estados têm suas próprias constituições, têm leis bastante diferentes em algumas áreas. Então, o advogado aqui, ele é licenciado estado a estado, baseado no exame de ordem do estado onde você deseja praticar. Claro que os estados menores não têm... Se houvessem esses empecilhos à prática do direito nos estados menores, não haveria tanto interesse de advogados. Como eles querem atrair advogados, eles estão já fazendo uma certa unificação desses exames de ordem. Mas nos estados maiores, como Nova York, Califórnia, Texas, segue um exame de ordem diferente por cada estado. Então, tem algumas diferenças do Brasil para os Estados Unidos nessa parte. O meu interesse no direito à moradia é um interesse do ponto de vista jurídico, constitucional, as leis municipais, quais as leis que ajudam, as leis que não ajudam muito, leis, inclusive as leis do sistema de impostos, né, do sistema fiscal. Muita gente não sabe, mas aqui na Califórnia o problema com os moradores de rua é um problema que a maioria das pessoas que moram no estado listam como um dos maiores problemas. A população de rua aumentou bastante. Sempre se pode relacionar isso a, digamos assim, um ato causal, um ato jurídico causal, né? Então, esse aumento foi depois de 1992, que começou a notar no governo do Clinton, né? Houve uma mudança no sistema de auxílio social à população desempregada, à população de baixa renda. Não havia condições para esse auxílio. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse numa situação de desemprego crônico. Então, eu tinha um auxílio do governo, também, mesmo que isso tenha sido crônico, vamos supor, muitas vezes que muitas pessoas, era uma coisa vitalícia, né? Então, eles recebiam um auxílio do governo, e assim eles pagavam seus aluguéis, ou eles moravam no que chamavam aqui de projetos, né? Que eram grandes prédios, normalmente de propriedade da prefeitura. Então, essas pessoas eram abrigadas assim. No governo do Clinton, houve uma reforma muito grande desse sistema social e se colocou um limite de 5 anos no prazo que uma pessoa pode receber esse auxílio. E muitas pessoas, infelizmente, têm uma situação crônica de altos e baixos na vida, de desemprego constante, né? Não tem estabilidade de renda. Então, com isso, começou a aumentar a situação dos moradores de rua. E o sistema tradicional que se implementou, eu não sei se é um sistema parecido com o que é no Brasil, mas o sistema tradicional é um sistema onde ele quer que a pessoa se trate primeiro. Então, se chama treatment first, né?
Tratamento primeiro. Primeiro você deixa as drogas, primeiro você para de beber, primeiro você mostra que você consegue ter um emprego e depois a gente vai começar a te ajudar. Aí você pode entrar no abrigo, né? Você pode receber benefícios. E esse sistema é um sistema que não se mostrou muito. Agora estamos tentando o sistema que é o moradia primeiro, né? Housing first. Então, primeiro a pessoa recebe uma moradia, de preferência ela recebe, de preferência ele é preventivo. Então, ao invés de você ir para a condição de rua, você começa a receber um auxílio da prefeitura. Não são programas federais, esses são programas locais. Então, você recebe um auxílio da prefeitura para que você consiga continuar honrando as suas responsabilidades, né, de pagar aluguel e tudo mais. Isso é mais barato do que o sistema anterior, onde as pessoas ficavam abandonadas, ficavam doentes, tudo isso tinha um custo para a sociedade, mas eu não quero me estender, Mário, vamos passo a Sim, passo, sim. mas Um custo para a aqui essa sociedade. sou eu, Aham, aham, brasileira, sim. advogada aqui na Califórnia e no Texas, e com interesse grande no bem-estar de todos que convivem comigo na sociedade. Então, eu acho que o ser humano merece, todo ser humano merece uma vida digna, e é papel do Estado a favorecer a obtenção disso. A nossa Constituição está lá no artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, que a moradia é um direito fundamental. Né? Então, isso, essa é uma vantagem que o Brasil tem. Né, quando a gente fala de direito à moradia e, ao mesmo tempo, a gente vê na sociedade, né, o custo do crédito habitacional, o custo da construção civil, os custos que o Brasil vem acumulando e como tem ficado difícil fazer essa transição para um casal ou para uma família recém-formada que antes conseguia adquirir um imóvel com facilidade, hoje isso está um projeto cada vez mais difícil, vejo pelos meus amigos, assim. Então, quando o Estado chega provendo essas garantias fundamentais, a sensação que dá às pessoas é de que você está bancando uma pessoa que não está contribuindo para a sociedade. Então, isso entra nessa lógica dos projetos assistenciais todos e uma certa resistência das pessoas de entenderem esse fundamento de que você não tem nenhum outro direito se você não tem direito à moradia. Porque aí a pessoa não tem endereço, ela não consegue ter uma conta, ela não consegue receber correspondência, ela não consegue ser encontrada. Entende? O direito à moradia é o direito fundamental. A casa é asilo inviolável, né? Você ter um lugar onde você consegue ter a sensação de segurança é uma condição fundamental para todos os outros direitos. E um dos temas que a gente está trazendo nesse debate da cidade integral é justamente a gente expandir radicalmente, com inteligência, esses projetos de moradia, porque ainda tem muita população de rua. Em Niterói, esses dias, aumentou muito, né, por conta da crise, da pandemia. E aí tem alguns impassos, Lu, que é o que eu queria pensar com você. Né? Como que a gente consegue fazer essa transição? Porque vou te colocar os problemas assim das pessoas com quem eu conversei. Uma delas é, se você doa um imóvel, a pessoa vende e volta para a rua. Se você vincula a pessoa só a um imóvel, se ela tem uma condição melhor de vida e ela quer se mudar para um outro lugar ou para próximo do trabalho, ela não pode, porque ela também está vinculada àquele imóvel que não é dela, mas onde ela recebe um auxílio para morar ou tem o direito de moradia naquele imóvel. Então, tem uma série de complexidades nesse tema que eu quero levantar para você. Como é que a gente resolve? Primeiro vamos fazer desvincular um pouco, né? Porque é diferente o direito à moradia do direito à casa própria. Sim. Então, vamos falar primeiro do direito à moradia, porque isso pode ser implementado de diversas maneiras. E depois, se quisermos falar do direito à casa própria e se há obrigação do Estado em prover a casa própria ao ser, porque
no direito isso já é considerado uma coisa diferente Outro do direito à capítulo. moradia. Outro Sim. capítulo. Né? Então, vamos focar no direito à moradia. A diferença dos programas de Housing First é que o empoderamento, a agência, é do indivíduo, que está sendo estabilizado, está sendo auxiliado, está sendo reinserido na sociedade, na comunidade, na cidade, porque antes eram indivíduos praticamente invisíveis, né? Então, também, de novo, bifurcar. A prevenção, qual que é a prevenção? A prevenção é uma pessoa que já tem um cantinho, já tem o seu apartamento, mas vai começar a ter dificuldade em pagar o aluguel. Então, esse também é moradia primeiro, mas eles vão ser assistidos em termos de prevenção de uma situação que é ainda mais cara para a comunidade, que é a situação dos moradores de rua. Então, despejo e tal. Esse ele já tem estabilidade, mas agora essa estabilidade na moradia se tornou precária. Então, digamos assim, Vetor de um prevenção. modo de auxílio, porque ele já tem o local, ele já tem o contrato imobiliário, já tem o contrato de aluguel, já tem tudo, então é só um auxílio para que aquela pessoa, é igual uma rede de segurança num circo, né? Aquele é um auxílio para que ele não caia do patamar onde ele já está. E a partir daí ele receba os serviços que ele necessita. Então, vamos supor que ele está nessa precariedade porque ele perdeu o emprego. Então, aqui, através dos serviços do Departamento do Trabalho, né, da Comissão de Força de Trabalho, ele tem um gerente do caso dele, vai ajudar a obter um emprego, ele mesmo pode ir buscar através da sua rede, mas ele tem um auxílio aluguel até readquirir essa estabilidade, né? Até chegarem outros programas melhores, talvez a renda mínima, outros programas melhores que você sempre tenha uma certa estabilidade já, né, no sistema. Sim. E aí o outro que são os indivíduos que já estão em situação de rua e agora vão ser auxiliados. Aqui em San Diego, o sistema que se usa é um sistema de voucher, né? Então você vai ter um valor para pagar aluguel e aí você vai buscar onde você deseja morar. Isso, né? Em aqui qual tem o parte da cheque cidade. cidadão, cheque... Acho que deve uns ser o equivalente a um cheque cidadão. Então, estão sendo testadas, em San Diego estão sendo testadas várias alternativas. Quanto mais agência, né? Quanto mais autonomia se começa a dar àquele ser humano, mais ele consegue começar a fazer suas decisões da maneira mais adequada a ele. Então, se sai desse sistema, que é um sistema que não tende a funcionar, né? Para todos, pode até funcionar para alguns, mas não funciona para a maioria, que é o sistema paternalista, onde eu quero ajudar, mas controlando. Né? E depois reclamar que esse ser que eu disse que queria ajudar não está fazendo o que eu quero, mas é porque para aquele ser o que você está chamando de ajuda não está ajudando. Para aquele ser morar numa comunidade... Por exemplo, as questões de políticas de drogas, né? Você chega para uma pessoa que está na rua, onde tem acesso à droga e ela não quer ir, porque aqui a gente tem um abrigo municipal, isso já é um problema. Porque as pessoas, e aqui tem um abrigo municipal que funciona, tem estrutura, dá café da manhã, refeição e tal, que atende essa população que chega muitas vezes de outros municípios e fica ali ao redor da rodoviária, centro da cidade, principalmente. Algumas pessoas são enviadas de volta para os seus municípios de origem e muitos passam por essa triagem no abrigo e tal. E uma das questões há soluções, por exemplo, que São Paulo às vezes faz e que outras cidades fazem, das moradias compartilhadas. Como é que você entende? Isso também é feito aqui, as moradias compartilhadas, sim. Tudo aqui, o que o sistema está mudando, né? Então, é o sistema onde isso é feito, essas determinações são feitas por como é que chama isso em português? Um servidor social? Assistente social. Assistente social. E o assistente social, ele vai determinar o que é mais adequado, ou o que é aquele, baseado no que o indivíduo também está contando para ele, né? Para aquele indivíduo. Então, morar sozinho, muitas vezes, não é o preferível para todo mundo, não é o mais saudável para aquela pessoa,
né? Então, tudo vai depender das condições da pessoa. O modelo anterior era um modelo muito baseado nas ideias como é que eu vou dizer, da era industrial, certo? Onde todo mundo, é como se todo mundo fosse uma caixinha, né? Igual uma caixinha de leite, e todo mundo ali dentro daquela caixinha tem tudo a mesma coisa, é o mesmo sistema para todos, e ou você se encaixa, ou a sua punição por não se encaixar, porque isso aqui é o que nós temos, tá bom? Isso aqui é o que nós temos para te oferecer. A sua punição para não se encaixar, é uma punição bem tribal até, é você ser banido, você vai ser excluído do sistema. Então, ou você se adequa, ou você está na rua. E não existem gradações, não existe integralidade, não existe reconhecimento de que cada um é uma pessoa diferente, com situações diferentes. Tem a situação de rua, desde a pessoa que, por exemplo, foi para Niterói tentar a vida, deixou a família num outro lugar do país, não tem mais dinheiro para voltar, mas adoraria voltar, né? Se pudesse, se tivesse as condições para fazer isso. Tem a condição das pessoas e aqui é uma parcela muito grande da população de rua, não é a situação de usuário de drogas, é a situação de ter uma condição de um problema de saúde mental. Sim. E acaba que o uso de drogas é uma tentativa de automedicar uma situação, um problema de saúde mental que nunca foi tratado, nunca houve uma terapia, nunca houve uma atenção, né? E aí, essa é a importância do assistente social. Então, enquanto que nos sistemas tradicionais o assistente social era responsável por 80 pessoas, 100 pessoas ao mesmo tempo, no sistema de moradia primeiro, ele é responsável por um grupo menor de pessoas, porque ele precisa de tempo para conhecer essas pessoas melhor, né? Então, é uma coisa um pouquinho mais individualizada que o sistema tradicional que se conhece, onde vai todo mundo para o mesmo abrigo. Preenche um questionário ali na hora e vamos em frente. Não tem preenche o questionário, ignora todas essas outras condições, né? Essas coisas que são questões de saúde, no modelo anterior eram vistas como questões morais. Então, não havia foco no tratamento, em utilizar os recursos já existentes na comunidade, né, para prover, em usar terapias alternativas, por exemplo, como um instrumento de reintegração desse ser na nossa comunidade. E as comunidades hoje são muito mais, como é que eu vou dizer, ricas de recursos do que do que há 50 anos atrás, né? Então, nós temos mais técnicas, nós temos mais terapeutas. No Brasil, existe o grande recurso que é o SUS, né? Porque nos Estados Unidos ainda tem o desafio de não existir um programa público, né, de saúde. Então, é muito mais difícil que essa resposta do município seja integrada com todos esses outros programas que já existem. Então, há obstáculos aqui que o Brasil acho que já está um pouquinho mais na frente em termos é como se fosse se formos olhar como um caminhozinho das pedras, né? É como se o Brasil já tivesse colocado algumas dessas pedras para facilitar o acesso a outras partes do caminho. Então, por exemplo, o SUS... uma legislação mais avançada, né? Você tem uma apresentação aí que você preparou para a gente? Eu tenho um slidezinho comparando só essas coisinhas. Quer ver? Vamos para quem quiser, né? Para quem quiser ver, deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu voltar aqui. Tá dando para ver? Então, é só quando formos... É porque é importante fazer, quando formos fazer essa comparação, né, do direito à moradia, nos Estados Unidos não há o reconhecimento federal a esse direito à moradia, porque a Constituição Federal Americana é bem mais antiga que a do Brasil. O Brasil, hoje em dia, tem uma das constituições federais mais avançadas do mundo, e na Constituição Federal Brasileira já está lá explícito, né, que o cidadão tem direito à moradia. Não só moradia, tem vários outros direitos. Moradia, alimentação, educação,
educação, saúde. Aqui, não sei se alguém estava acompanhando, mas nas eleições primárias, né, do Partido Democrata, por exemplo, um dos candidatos estava concorrendo baseado nessa posição dele de que saúde é direito humano. E todos os outros dizendo, não, saúde não é direito. Tá? Então, aqui ainda estamos tendo essas discussões básicas. E por que ainda não se resolveu essas discussões aqui, sendo que na Europa, no Brasil, isso já foi resolvido? A gente vai lá na época depois da Segunda Guerra, né, quando estava sendo feita a ratificação da Convenção das Nações Unidas de Direitos Humanos, essa convenção acabou sendo dividida em duas convenções, porque não havia um acordo, né? Então, tem a Convenção dos Direitos Humanos, direitos políticos e civis, que é a parte que os Estados Unidos assinou, mas os países, né, do bloco soviético não assinaram, então a China não assinou, a União Soviética não assinou, e a outra parte que é os direitos econômicos e sociais, que os Estados Unidos não assinou, e a China, a União Soviética, os países do bloco, né, do bloco soviético assinaram, né? Porque lembra, o mundo estava começando a ser dividido primeiro, segundo, terceiro mundo. E uma coisa que o Brasil tem em comum com os países da Europa, da Europa ocidental, né? E os países, acho que quase todos da América Latina, é que todos esses países assinaram as duas partes dessa Convenção dos Direitos Humanos. Tanto os direitos civis e políticos, quanto a Convenção dos Direitos Econômicos e Sociais. E esse direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde, tudo isso está nesta parte da Convenção dos Direitos Humanos, que são os direitos econômicos e sociais. Então, como os Estados Unidos não assinou essa parte dessa convenção, aqui o foco ficou nos direitos civis e políticos, e sem contar que esses tratados, eles não têm aplicação direta na lei federal americana, que os Estados Unidos é um sistema que se chama de aplicação indireta do direito internacional. Então, primeiro, essas convenções têm que ser discutidas, elas podem ser modificadas, antes de serem inseridas nos estatutos. Por isso que muitos advogados americanos, eles não têm conhecimento, é quase nulo, isso não é estudado como matéria obrigatória no curso de Direito. Se você quiser adentrar nisso, você faz um mestrado, que foi o meu caso, né? Depois eu fiz um mestrado em Direito Internacional, e aí se estudam essas convenções, se estudam essas partes. O Brasil já é um país de aplicação direta dos tratados e das convenções internacionais que o Brasil assina, né? Ratifica. Então, já assim que o Brasil começou a fazer parte da convenção, isso já foi inserido, já informou a Constituição, né, de 1900 e acho que é de 1986, né? 88. Constituição Federal. Isso, 88. Já foi recepcionado pela Constituição. Isso, todos os que a gente tem aplicação direta dos tratados internacionais. Isso. E aí a gente entra na parte demográfica, né? Porque demografia é destino, quase. Então, existe toda... há gerações no Brasil de pessoas que cresceram numa época em que realmente esses direitos não existiam. Entendeu? Então, se você estava lá sendo educado, foi à escola, fez a sua formação acadêmica, né? Antes de 1988, e depois não fez uma reciclagem, entendeu? Os direitos que você aprendeu não estavam completos. Então, há uma certa defasagem. Então, muitas vezes é produtivo nas conversas perguntar para a pessoa quando foi feita a formação dela, qual foi a estrutura, né, a arquitetura do que ela considera ser a origem do que ela considera não ser direito. E aí você pode informá-la, porque no Brasil já houve esse diálogo e já houve essa, digamos assim, decisão democrática dos direitos que são hoje reconhecidos. Aqui nos Estados Unidos a gente está num passinho ainda anterior a isso, porque não houve ainda esse diálogo democrático. Então fica implementado através das leis locais. Então, alguns estados, algumas cidades já estão implementando o direito à moradia como direito da população local. É mais complicado do ponto de vista das leis fiscais, porque acaba tendo que ser
baseado nos impostos municipais, né? Por exemplo, aqui na Califórnia, a gente está votando, aqui em San Diego, a gente está votando esse ano, agora em novembro, se vai haver um aumento do IPTU para bancar uma ampliação dos programas de auxílio à moradia, né? Uhum. Então, vamos ver se vai passar, se não vai passar. No Brasil já é um pouquinho mais simples. Há o potencial para um processo mais eficiente, porque o direito já está reconhecido explicitamente na Constituição Federal. E tem uma questão que você mencionou aí também, que é muito importante, né? É que as tecnologias avançaram muito. As tecnologias e os custos de construção, os custos habitacionais, a estrutura para você gerir a assistência social, né? A assistência social, há anos atrás, era uma coisa, assim, missão de santo, né? Coisa muito difícil. Sim, muito Porque difícil. você tinha uma população, assim, miserável, tinha um processo de fome muito grande. Então, se você conseguir um lugar para distribuir alimento para as pessoas, era o que se podia fazer. Então, hoje, numa cidade como Niterói, e é importante a gente pensar isso como solução local também, que é muitas vezes, né, embora sejam sempre procedimentos concorrentes, né, o bem-estar social, a saúde, a educação, ela é responsabilidade concorrente de federação, estados e municípios. Então, isso permite a Constituição de 88 gerou isso, deu muito poder para o município que não tinha antes. Então, não só de arrecadação, os municípios conseguiram crescer e fazer gestões melhores, mas o custo de fazer uma transformação como essa, que antes era, quando a gente pensa assim, nos projetos habitacionais antigos, aquela coisa sempre muito distante dos centros, sabe? Aquele monte de casinha igual, sabe? Que não adequa a uma convivência humana em comunidade, sabe? E as pessoas acabavam não querendo ficar ali. E a gente tem uma outra questão também, que é muito importante, que está na Constituição, que é o uso social da propriedade. Entende? A Constituição define que a propriedade se submete ao uso social, que é uma das pautas que está acontecendo na cidade de São Paulo, onde está lá o Boulos concorrendo, possivelmente na frente, que foi uma liderança do MTST, que era justamente entendendo que a quantidade enorme de espaços desocupados eles podem servir às populações que estão em situação de rua, né, como uma mesma lógica de reforma agrária, né? Uma terra que não está sendo utilizada, ela pode ser usada. E como é que você reflete sobre isso, à luz aí dos direitos e garantias? Essa parte no direito americano é um pouquinho mais desenvolvida que no direito brasileiro. É uma parte do direito americano que se chama domínio iminente, eminent domain. E o eminent domain é baseado já em decisões antigas estabelecidas da Suprema Corte de que a propriedade serve uma função social. Então, que o Estado tem condições. A condição é que se aquela propriedade era de propriedade privada, anteriormente, o Estado é obrigado a pagar uma compensação adequada A mesma coisa que para fazer essa desapropriação. Mas aqui é muito exercido o domínio iminente, né? O eminent domain. É muito comum, foi muito controverso nas décadas de 90, muitos casos na década de 90, década de 80, porque estava se exercendo o eminent domain para, por exemplo, construir um grande shopping center que se considerava que iria beneficiar bastante o município. Então foi uma área de bastante litígio nessa época, hoje menos, porque esses interesses econômicos mudaram um pouco, né? Mas já é uma área bastante estabelecida de que essas desapropriações podem ser feitas pelo Estado, desde que os proprietários recebam uma compensação adequada.
sim. Aqui também. As apropriações podem acontecer para o interesse social de várias formas. E a Aqui outra lei, porque tem uma lei complementar, né? Porque tem essa do Eminent também, onde isso é feito para um interesse social, mas tem também, no Brasil chama uso capião. uso capião, sim. Que já é como a cidade Forma de pode aquisição administrar as originária. E tem propriedades uso capião abandonadas. urbano também. Isso, que é o uso Uso capião capião urbano para não urbano tem um ficarem prazo menor. para não ficarem propriedades abandonadas. Então, aqui no Texas eu também não vi, em Austin aqui também eu não vejo, mas é uma coisa que eu vejo muito quando eu visito Belo Horizonte, por exemplo. Eu vejo prédios abandonados e inacabados. Uhum. E o prédio já está abandonado, inacabado, desde antes de 30 anos, né? 20 anos. Uhum. 30 anos. Então, essa parte aqui já cai no uso capião e também fica o Eminent também fica até mais simples, porque o prédio o local está abandonado. Isso. Está devendo imposto de anos e anos e tal, então mais Isso. fácil para a prefeitura se apropriar desse tipo de Exato. imóvel abandonado. Então, nessa parte eu vejo que há um processo um pouquinho mais rápido, talvez, do que no Brasil, né? Para fazer esse gerenciamento digamos assim, dos imóveis abandonados, esse gerenciamento em prol dos interesses do município, né? Então, inclusive, é meio controverso, né? Mas, inclusive, a parte, por exemplo, a Tesla, no momento, está construindo uma grande fábrica, Gigafactory, né? Em Austin, no Texas, que é onde vão ser feitos os Cybertrucks da Tesla. E aí, assim, o município fornece vários incentivos para que isso seja feito, para atrair aquela empresa para aquele município, né? Então, o município fornece terreno, isenção de impostos municipais e todo um pacote de incentivos. E o argumento é justamente isso, assim como se o município provê todas essas facilidades, esses incentivos a empresas, o município, da mesma forma, pode prover ajuda, auxílio, incentivos a uma população frágil que precisa de ajuda. A diferença é que a empresa está vindo numa posição de força, né? E vai poder começar a contribuir para o município imediatamente, mas lembrando que não tem nenhuma obrigação nessa contribuição, certo? A empresa pode vir, começar a se sair mal, ir embora daqui a uns anos e abandonar tudo com atenção em Detroit, com as empresas automobilísticas, certo? E a pessoa em situação precária, ela só está num processo reverso. Ela precisa de um auxílio, né? Agora, para ela poder justamente ter essa estabilidade. Mas assim como não se requer essa estabilidade da pessoa jurídica, é engraçado esse sistema, né? Onde a pessoa jurídica pode falhar, mas a pessoa física é tratada como se ela tivesse só uma chance. Como se ela não pudesse falhar. Isso. Então, eu vou investir na pessoa jurídica, mesmo a pessoa jurídica já falhou muitas vezes. Olha quantas vezes o Trump quase foi à falência, né? Então, mas a pessoa, como parte dos seus investimentos e tudo isso, mas a pessoa física, você só tem uma chance. Senão você é um pária, né? Você é um pária. Então, eu gostaria de um mundo, e é um mundo que eu tento construir, e um mundo que eu apoio, e me uno a outros que desejam construir esse mundo também, onde a gente saia dessa estrutura tribal de banimento, de ter essa ilusão de que é possível punir uma pessoa e assim ela se recuperar, sair disso mais forte, que é um padrão de abuso da psique humana. E o quanto, na verdade, essas imagens, né, elas servem para aterrorizar as pessoas dentro do sistema de consumo e garantias e coisas, né? O medo de ficar na rua, o medo de ser despejado, o medo de... a gente sabe, esse sentimento como motivador e criador de realidade é um desastre, né? E a gente ter uma sociedade acovardada, com medo, aceitando qualquer coisa, né? Aceitando a esmola, né? A gente volta para essa condição, por favor, me ajuda, me dá um prato de comida. Eu lembro até do Aécio, falando aí dos mineiros,
quando estava reclamando que o salário mínimo estava... O problema do Brasil é que o salário mínimo está muito alto, né? Então, o quanto esse processo... E se você reverter esse argumento, né? Olha só, se você reverter esse argumento, o problema então é que eu te pagaria muito menos se não fosse legal. Então, o problema é que você não está mais desesperado bastante É uma defesa do trabalho escravo, exato. Exatamente, porque aí vamos cada vez, ao invés de termos uma sociedade... Eu te dou casa e comida, né? O que foi o estatuto das empregadas domésticas, né? Sim. Mas, tipo, e a quantidade de pessoas argumentando, mas ela é como se fosse da família, entende? Só que não é da família. Não quer dizer que a família, eu posso explorar você economicamente se você pode for explorar da minha família. Você, e depois que essa família, né, morre, essa pessoa vai para a rua, porque ela não tem outro lugar. Sim, não tem benefícios, ela não tem direito aquisição, ela não tem benefício, ela não tem direito nenhum. Então, que família é essa que não cuida das pessoas que estão cuidando da sua família? Então, a gente tem, né, essa herança escravocrata na cultura brasileira, e a gente tem essa dinâmica, né, do medo, da fome, do medo, ainda muito presentes assim na cultura. E o quanto, se a gente quiser construir uma sociedade com outras bases, né, mais solidária, mais pacífica, mais humana, que consegue compreender o valor da cidadania, a gente precisa resolver essa base da pirâmide. A gente precisa resolver essa estrutura fundamental. Por muitos fatores também, porque estamos no meio da 4ª Revolução Industrial também, né? Exato. Então, é preciso haver vários desacoplamentos de ideias. Primeiro, essa ideia de que se é da minha família, eu posso explorar. Então, quer dizer, quanto mais próximo, mais eu posso explorar de você, tá? Exato. Então, por exemplo, é errado a violência lá fora, mas no meu filho eu posso bater. Exato. Então, tudo isso são coisas que vamos evoluindo. É interessante porque as pessoas falam, o mundo nunca esteve tão mal. Eu olho o mundo antigo em termos de psique saudável, psique humana saudável, e continua sendo em vários fatores, mas vamos melhorando, uma indústria de trauma, né? Então, você já era traumatizado na infância severamente e o reflexo disso tudo são adultos que não sabem resolver seus conflitos sem guerra, não sabem dividir, não sabem compartilhar, colaborar, cooperar na produção de recursos sem ser através de um sistema imperialista. A relação é uma relação extrativista, né? Colônia e império, e por aí vai, né? Isso tudo só existe a nível macro porque temos psiques um pouquinho doentias, traumatizadas a nível micro. E são ideias que vão evoluindo também, né? Então, é uma coisa que talvez você vá notar no diálogo que essas ideias convidam, certas maneiras de pensar que cocriam um mundo que pode ser mais explicitamente rejeitado. Então, dizendo, muitas vezes é a resposta, né? Que como estamos num sistema democrático, vão haver os descontentes da cidade. Toda mudança, toda inovação tem seus descontentes, né? Então, por exemplo, apesar do sistema de moradia primeiro ser um sistema que economiza dinheiro, então, do ponto de vista pragmático, é muito mais barato do que todo o sistema anterior, que fica só colocando paliativos, a pessoa nunca fica estável, não melhora, ela só vai piorando, né? Sim. Então, há sempre uma certa resistência, mas é importante que isso seja resolvido de forma consensual, que afinal de contas, numa cidade, o que determina a direção que a cidade vai tomar é a vontade da maioria dos seus habitantes. Então, esses sistemas de moradia, primeiro, há uma certa... Eles não são homogeneamente aprovados, digamos assim. Há ainda padrões de pensamento a nível coletivo
que são pautados na insistência do padrão de punição e da visão de que esses problemas são problemas morais e não problemas de uma psique que poderia se comportar diferente se estivesse mais saudável, mais forte, né? Então, tem sempre o sistema onde... O sistema de moradia, para ele, é um pouquinho diferente, porque ele estabiliza primeiro. Então, primeiro, moradia, estabilidade. Essa pessoa vai ter segurança e vai ter uma certa estabilidade. Ela sabe aonde ela vai dormir essa noite, ela vai ter as coisinhas dela, ela vai poder começar... Ela pode ser encontrada, ela pode receber visita, pode ser ela pode encontrada, receber assistência social, ela pode receber auxílio médico, tratamento, né? Pode ter um emprego, porque ela tem onde tomar banho. Pode ter emprego, exato. Né? E toda essa reinserção social, ela é o fundamento dessa reinserção social desses seres que alguns outros preferiam que continuassem sendo invisíveis, né? O fundamento disso é a moradia. Então, primeiro a moradia, mesmo que seja, e a maioria dessas moradias aqui em São Diego, a maneira como está sendo implementada é através do auxílio ao aluguel. Porque aí a pessoa é um modelo semelhante a Singapura, por exemplo, as pessoas vivem na parte da cidade onde elas consideram que é a parte que elas está mais próximo do emprego que elas querem exercer, ou então, de preferência, que a intervenção seja feita antes da pessoa entrar numa situação de rua, né? Então, ela já é o apartamento que ela já tinha, ia faltar um auxílio para estabilizar a situação dela. A média, antes da pandemia, né? A média desse auxílio era mais ou menos de 3 a 6 meses. A maioria das pessoas, em 6 meses, já tinha estabilizado num emprego melhor, uma coisa melhor. Aquele desafio temporário já tinha melhorado, né? Essa é a média. Mas isso as pessoas que eram onde é a intervenção preventiva, né? A intervenção a mais ativa, que é quando a pessoa já está em situação de rua, está vivendo no carro, aí já é uma coisa mais caso a caso. Mas é bem... acho que eu tenho um... Deixa eu dividir a minha tela. Eu acho que eu tenho alguns números da... O que eu queria acrescentar com relação a isso, né, que a gente tem falado hoje muito dessa inflexão tecnológica que está rasgando os tecidos sociais, os públicos. E aí, é bem importante pensar que a cidade ela é o mais próximo que a gente tem dessa ideia de uma comunidade, de uma tribo, que é onde a civilização humana viveu a maior parte da sua história. Então, é isso que a cidade pode oferecer, que é ter um agente social que olha no olho, que encontra, que conversa, que é algo que um projeto, por exemplo, esse projeto assistencial aí do governo federal, que distribuiu dinheiro e teve um monte de fraude e as pessoas recebiam ali no seu celular, aquela coisa impessoal. A cidade tem essa possibilidade de escutar cada um, de acolher, de fazer essa convivência, de ajudar e criar esse vínculo um a um. E é uma questão muito importante do ponto de vista psicológico, de acolhimento dessas pessoas. Essa questão da fraude, a fraude aqui, é porque muitas vezes as pessoas... Eu gosto muito da regra de Pareto, né, que é o 80-20. Fraude é uma coisa que pode acontecer no sistema, mas é uma minoria, e não pode ser desculpa para não se auxiliar. Com certeza. Então, primeiro auxiliar, se houve fraude, aí já há todo um sistema já pronto, existe todo um sistema jurídico, inclusive prisões, tudo isso já está no lugar para lidar com as fraudes. Então, se houve fraude, vai haver uma denúncia, e aí o sistema legal, né, o sistema jurídico, o sistema penal, já investiga, já vira, como é que se diz? Já vira caso de polícia, tá certo? Houve fraude, houve roubo, já tem uma coisa. Então, é essa visão do sistema urbano complexo como um ecossistema onde já existem soluções e como é que eu vou dizer? Já existem
estruturas disponíveis para lidar Sim. com Mas justamente falando que no nível municipal, por você individualizar o atendimento, você inibe as fraudes de processos que às vezes vêm do governo federal e que são mais impessoais. Então, no município... No sistema do Housing First, ele a princípio, eu espero que no início possamos ter mais e mais eficiência, que isso seja talvez feito através de até um aplicativo. Porque, por exemplo, nós já temos tantos dados, né? Então, já vamos falar já é do próximo, quando já tiver tudo prontinho, quarta revolução industrial. Mas já temos dados de todo mundo, por onde a gente passa, a gente deixa dados. Então, quando eu começo a entrar em situação precária, a minha preferência é que já houvesse um sistema que apitou, estou em situação precária, já cai uma certa ajuda ali na minha conta, porque já se sabe que... então já há uma intervenção, pode ser uma coisa bem mais ativa. Isso assusta muita gente, porque tem cheiro de Big Brother, né? No sistema. Mas já é o que a gente vive, né? Já esses dados já estão aí, já está tudo aí, então podemos funcionalizar para eliminar esses padrões de falta, né, para o interesse público, o interesse de todos. Mas, no momento, o Housing First ele é bem intensivo, em termos da participação do assistente social nisso, né? Então, é esse onde primeiro se tem a moradia, e dessa moradia, essa pessoa vai começar a ter auxílio a programas de saúde mental, direcionar um emprego, se ela já está numa situação onde ela é empregável, né? Porque se uma pessoa viveu como morador de rua por muitos anos, muitas vezes ela não está ainda numa condição empregável. Então, acessar a parte de saúde, de bem-estar, fazer a parte de recuperação, né, do vício, se a pessoa está num ponto onde ela já está desejando uma recuperação. Mas o assistente social é que engaja a pessoa nisso tudo, ter certeza que ela está numa atividade diária significativa, ela está saindo para fazer uma caminhada, né? Está reunificando com a família, se ela ainda tem família. Inclusive, os assistentes sociais são os que começam esse processo de tentar buscar a família dessa pessoa, se ela tem família, para ela começar a ser visível de novo na comunidade. O que acontece muitas vezes é que as pessoas que são moradores de rua, eles se tornam invisíveis. Se perdem, esquecem, perdem documento. Tem família, às vezes a família está procurando por eles. Isso. Então, primeiro você se torna visível. Agora você tem um endereço e muitos desses programas também fornecem um celular, porque aí você tem uma maneira de como você pode ser localizado, como você pode ser contatado. Muitos desses serviços dependem de você ter acesso a uma maneira de se comunicar, né? Então, uma maneira de fazer uma ligação telefônica, uma maneira de mandar um e-mail. Então, mas tudo isso é baseado primeiro em você ter uma casinha com o endereço. Agora, lembrando que no sistema implementado no Texas, aqui na Califórnia, não é a minha casa, minha vida, tá? Não é, o objetivo não é casa própria. Isso só é um outro depois. O objetivo é uma moradia. Então, essa moradia pode ser através de um auxílio aluguel, pode ser uma moradia compartilhada, mas é primeiro uma moradia, que é essa estabilidade. O que a gente está defendendo é justamente essas duas metas, né? Do auxílio aluguel, da moradia compartilhada e de uma consolidação de direito de uso, né? Para dar uma certa estabilidade naquele processo, entende? Acho que é a transição para depois essa questão de uma aquisição. Então, é uma moradia comunitária. E economiza dinheiro, né? Então, esses são números de Austin, de 2 anos com esse programa de moradia primeiro. E aí as pessoas consomem menos recursos, que eram recursos que custam. Quando a gente vê o morador de rua, não se contabiliza todos esses custos, né? Ficam custos que são, digamos assim, não são notados, porque aquela pessoa é invisível, né? Sim. Um dos orçamentos maiores de todos os governos é a consistência social. A Fundação de Assistência Social.
Então, a tem uma cidade de secretaria de Austin, assistência social. isso. Então, a cidade de Austin, só em economia com hospitalização psiquiátrica, economizou 1.400.000 em 2 anos do programa. E isso é um programa piloto, não é um programa que está implementado para todos, é um programa que foi um programa piloto, mas ele gera muitas economias. Esses são números da Carolina do Sul, né? E eles ajudaram é um programa piloto também, então foram só 11 pessoas, mas antes essas pessoas custavam 210.000 por ano no sistema anterior, onde só se resolviam as crises, entende? A pessoa, como estava morando na rua, acabava ficando doente, aí vinha a ambulância, vinha a polícia, ela tinha que passar uns dias lá, ia para a delegacia primeiro, depois a delegacia ia para o hospital, acabava sendo internado, né? Porque sempre estava em situação de crise. E estabilizando a pessoa com uma moradia e ela começa a acessar esses serviços como qualquer outro cidadão, né? Esse custo caiu para $17.000 em 2 anos. Então, 85% menos em termos de custo. É porque as pessoas muitas vezes acham, mas vai ficar pagando aluguel para os outros, vai ficar provendo esses benefícios e é contraintuitivo, porque parece que vai ser mais caro. Parece que é só mais gasto, mas não pensa em toda a outra rede de assistência social que fica tentando apagar incêndio ao invés de prevenir. Ao invés de prevenir. E com profissionais que não são os profissionais, por exemplo, o policial. Poxa, o policial, ele quis ser policial, ele foi treinado para ser policial. Não é a função dele ficar intervindo nessas situações que são situações para um assistente social. E acaba gerando quase um estresse profissional para o policial, né? Porque ele acaba sendo chamado, tentando intervir, levando pessoas para a delegacia, que na verdade são apenas pessoas em situação muito precária e usando recursos que não são os melhores recursos para atender para o bem, para melhorar a situação daquela pessoa de uma maneira mais permanente, mais a longo prazo, mais estável, né? Então, tudo isso as pessoas... É um pouquinho de mudança no pensamento, principalmente de uma geração mais velha, né? Mas para quem é pragmático, custa muito menos fazer através do Moradia Primeiro. Auxílio aluguel. E principalmente no Brasil, onde já tem vários outros programas, né? Por exemplo, eu não sei em Niterói, mas eu acho que Niterói já tem os restaurantes populares, né? Tem, reabriu esse ano, inclusive. E no Brasil já tem cesta básica, por exemplo, o próprio programa fez cesta básica, assume que a pessoa tem condições de cozinhar aquela comida, mas um morador de rua não tem acesso a uma cozinha. Sim. Aqui o município tem uma rede social bem grande, né? Esse ano, durante a pandemia, se somou R$500 a essa população, e todas as famílias que têm filhos na rede municipal receberam cesta básica, receberam material para as crianças trabalharem em casa. Realmente foi, enfim, um dos motivos da gente estar na campanha, porque a gente achou que é favorável, que está positivo e que a gente quer que continue assim, pelo menos aqui no nosso espaço, no nosso jardim, no nosso quintal. A gente quer cuidar dessas flores que estão florindo aí de uma forma muito interessante. Então, acho que não é à toa que o município está com 85% de aprovação, né? Niterói já foi uma das cidades com maior qualidade de vida no país. Acho que investindo mais em educação, investindo mais nesses direitos e garantias fundamentais, a gente consegue. Porque aqui ainda no Brasil, né, a gente tem essa mentalidade de que o governo bom é o governo que faz obras. Então, você faz uma rodovia nova, faz uma ponte nova, você faz... Isso aqui Só que a cidade já está estruturada. A gente até construiu um túnel aqui recentemente, nos últimos governos e tal, que era uma obra que se prometia há 30 anos na política
estadual aqui, municipal, todo prefeito falou, vamos fazer o túnel. Esse governo fez. Então, a cidade, em geral, ela está bem cuidada, né? Mesmo os processos assim, de ciclovia, esses dias eu estava andando aqui na região oceânica, nas ruas paralelas, foram todas reformadas assim, ciclovias funcionando. Então, é uma cidade avançada, que tem um nível de escolaridade muito alto, que tem, lá em Caraí, tem a maior renda por metro quadrado do país, mais do que Leblon, mais do que Brasília. Então, é uma cidade que tem recursos para viver num padrão bem mais civilizado do que estamos, então continuar melhorando assim nesse sentido. Então, acho que essa é uma conversa importante, Lu, porque toca nessa questão que eu estava falando, assim, né? A gente está com as estruturas sociais meio se esfacelando, né? Então, em função das redes sociais, dessa pouco alienação da vida na cidade. Então, essas populações invisíveis que estão na base da estrutura de como a gente se organiza como sociedade, elas precisam ser, não é só a moradia first, né, em primeiro lugar, é a moradia em primeiro lugar de todos os projetos que uma cidade pode querer ter. Entende? Assim, uma cidade que tem população de rua deve ganhar outro nome, assim, tinha que ter outro nome. E aquele lugar ali é pré-urbano, entende? Ainda não se urbanizaram, né? Ainda não se garantiu. Porque o direito à moradia acontece em qualquer tribo. Exato. Exato. Então, se você quer falar de civilização, você tem que andar para além do tribo. Direito à moradia, toda tribo tem direito à moradia, entende? Então, se a gente quer avançar em processos civilizatórios, esse direito tem que estar lá muito basal, assim, né? Como eu vejo aqui, às vezes, no projeto de mobilidade, as pessoas querem fazer rodovias para os carros circularem. Cara, mas não fez a ciclovia ainda. Por que a gente vai fazer mais rodovia? Ciclovia é mais barata, resolve um monte de problemas, gente. Para que uma obra gigante que vai ter que movimentar casas, levar o mar lá para dentro para fazer uma translitorânea, tipo aterro lá no Rio, assim, né, para mobilidade de carros aqui, que no final não passa lá na ponte. Se a gente não tem ciclovia, então pensando assim o que vem primeiro, o direito à moradia, se a gente, enquanto cidade, enquanto comunidade, se a gente entender que esse é um direito mais básico de todos e que ele impacta, e aí vamos falar um pouco das repercussões, né? Ele impacta no meio ambiente, porque aí as áreas periféricas da cidade de reservas e florestas não vão sendo ocupadas por uma habitação desorganizada. Ele impacta na segurança pública, porque a pessoa que está em situação de rua, às vezes, está desesperada e se rouba alguma coisa, ou está numa situação ali de risco em que pode aumentar o processo de violência. A população que fica exposta às drogas, para, às vezes, matar a fome, para, às vezes, aliviar o sofrimento, esse processo que você mencionou de automedicação, isso gera um looping ali psíquico, também pode aumentar a violência urbana. Então, uma série de problemas que decorrem dessa solução basal. Assim. Se a gente resolve isso, a gente está impactando no custo de saúde mental, no custo de segurança, no custo da assistência social, no custo da preservação ambiental, no custo de urbanidade, né? Da sensação de que você está num lugar civilizado e você não precisa olhar para o lado e Exato. ter uma pessoa ali que, se você ainda tem coração, te fere, né? Que está ali jogada na rua, pedindo esmola, pedindo dinheiro. De certa forma, também é o direito à segurança pública. Né? Porque, afinal de contas, a rua é de todo mundo. Então, a princípio, ninguém poderia se apropriar da rua, da calçada, porque ela é de todo mundo, é um parque. Mas só dá para eu ter isso como regra, né? Se eu tenho um processo para acolher essas pessoas.
Então, aí, finalmente, dá para se falar desses outros direitos que são complementares, né? Então, a partir do momento que eu tenho um processo para acolher todas essas pessoas, agora sim eu posso, então, ter um embasamento para ter leis onde ninguém pode ficar ali na calçada. A calçada é de todos, então você não pode se apropriar. E eu tenho a quem chamar. Então, por exemplo, que o cidadão, a pessoa que mora ali no prédio e nota que há uma pessoa desabrigada dormindo na calçada, ele sabe um número que ele vai chamar para vir um assistente social, para poder direcionar aquela pessoa aos recursos que ela precisa, mas na calçada ela não pode ficar dormindo. Não é mais... Eu lembro de uma legislação polêmica na Escandinávia que proibiu mendigo. Então, exato. Esse entendimento civilizatório, assim, que numa sociedade que cuida das pessoas, não é para ter população de rua. Exato. Num nível em que é proibido. E se o Estado proíbe, então lícito. te dê as condições. Isso. Exato. Só é lícito depois que eu tenho as condições para direcionar aquela pessoa a condições dignas. Né? Sim. Aí, então, assim, e a outra coisa, que é o outro direito que não falamos ainda, mas é um outro direito, aqui ainda não está reconhecido, mas já se está começando a falar dele, né? Que é o direito a um trabalho. E se eu desejo que as pessoas estejam tendo acesso a uma ocupação, a uma rede, né? E a iniciativa privada já não está sendo capaz de absorver todo o potencial de mão de obra daquela comunidade, a responsabilidade, então, cai nas diferentes instâncias do governo, federal, estadual, municipal, de criar realmente esses projetos, gerar emprego para as pessoas, porque coisas para fazer existem. Né? Sim, aqui a gente toca juridicamente no tema da dignidade da pessoa humana. E uma dessas coisas é o direito ao trabalho. Né? Não a obrigação ao trabalho, é diferente. Porque tem algumas ideias que circularam, né, através da história, onde virava quase trabalho forçado. Não é obrigação ao trabalho. Mas se a pessoa deseja trabalhar, se ela deseja uma ocupação, se ela deseja uma renda, há que haver um processo para informar as pessoas das oportunidades disponíveis naquela região e ajudá-la a acessar essas oportunidades e mesmo que sejam oportunidades criadas, né, fundamentadas através do poder público. E é bem importante a gente endereçar isso, porque a primeira-dama de São Paulo, por exemplo, recentemente declarou que o padre que distribui comida está fazendo a vida das pessoas na rua muito confortável e elas não vão querer sair de lá. Então, isso me lembrou o processo lá da Maria Antonieta, dizendo para a turba que estava chegando lá da plebe invadindo o castelo, muito chateada com a nobreza no prenúncio da Revolução Francesa, de que se as pessoas não tinham pão para comer, que comessem brioche. Então, a gente ainda tem essa alienação muito grande, né, das pessoas que estão distantes, né? Essa invisibilidade da população em estado de rua, ela traz essa carga, né, do pária, dos intocáveis, dos dados, das pessoas que não podem, que estão ali junto do pó da rua, entende? E que estão por isso excluídos. E isso é uma vergonha, deveria dar vergonha a qualquer ser humano. Então, essas conquistas civilizatórias, a gente tem defendido elas com essa compreensão fundamental de que cria o senso de comunidade. Imagina você poder dizer, caramba, eu moro na única cidade do país onde não tem mendigo. E a pessoa poder, por exemplo, agora que estamos todos, né, temos todos os nossos celulares, nossos aplicativos, né? Então se pode inclusive ter a participação da cidadania em notificar a prefeitura de qualquer uma dessas coisas,
Então, vamos supor que uma pessoa nota que tem uma pessoa em estado de carência na rua. Imediatamente ele tem um aplicativo onde ele pode, olha, tem uma pessoa aqui, por favor, um assistente social, vem olhar o que ela precisa, né? E, e aí estamos, quem está pronto para entrar nesse mundo mais conectado e quem morre de medo ainda de um mundo conectado dessa maneira, porque nos exemplos históricos, tudo isso não era usado a favor daquele ser ajudado, inserido num sistema de cuidado. Sempre foi usado a favor de, tipo, denunciar aquele ser para que ele seja punido. Então, na psique coletiva humana, ainda existe muito medo desses processos de engajamento da população para ajudar a notificar a prefeitura de problemas, para que haja essa corresponsabilidade, né, em que se informe o que pode ser feito, os problemas, o que você deseja de uma cidade, porque não é errado uma pessoa dizer eu desejo viver numa cidade onde ninguém é excluído, então ninguém está em situação de rua, todo mundo tem uma moradia, tem um cantinho seguro para morar, né? Então, vamos entrar ainda nessa evolução, que é a próxima evolução. Todo mundo tem como notificar a cidade do que ele está notando, onde ele está passando, se tem um buraco na rua. Aqui já temos, aqui Que em é San algo Diego já que já temos está essa acontecendo. habilidade, né? Então, acho que Niterói também O, já tem. o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro já instalou um aplicativo assim, para a população acompanhar as obras. Gente, justamente porque é uma cidade grande e enfim, dá para você ter o cidadão ativamente se responsabilizando, revisitando os temas de orçamento participativo. E uma coisa super importante, né, que toca numa questão que é o direito à vida, ou o direito ao corpo da mulher, ou o direito ao aborto, se o Estado vai dizer para uma mãe em situação de rua que ela não tem direito a abortar seu filho, então que esse Estado assuma a saúde, a educação e os cuidados dessa criança, entende? Essa questão para mim toca bem profundamente, sabe? Porque se o Estado está dizendo que é proibido, se você está lá em situação de rua e está grávida e às vezes a gente vê 3, 4 crianças pedindo na rua, é bem importante que a gente então garanta e fala, então tá, então essa criança nasceu aqui nessa cidade, então ela vai ter saúde, então ela vai ter educação, então vai ter direito à moradia, como garantias constitucionais. A gente está falando aqui Mas, 20 e Mário, tantos anos só depois para... da Constituição de 88, 30 anos depois, do que já está Mas na escrito Constituição lá. não há essa dependência, tá bom? Na Constituição, esses direitos são direitos fundamentais incondicionais. Sim. Então, não precisamos fazer esse vínculo Não, a, não. a nenhuma outra condição. Por exemplo, se você... Não precisa, porque na Verdade. Constituição são direitos incondicionais. Sim, sim. É só para... Esses direitos já estão dados, mas é uma defesa do direito de aborto, entende? Porque o Estado tutelando o corpo de uma outra pessoa, e o que de fato acontece, não dando condições daquela criança se alimentar, daquela criança ter uma infância segura, daquela criança ter acesso à saúde, como o que hoje acontece, essa demanda é como um exemplo que você deu lá das empresas, né? Você não está... Por que você vai tutelar a vida de outra pessoa, obrigá-la a estar numa situação em que você não dá garantias? Em dando garantias, mesmo assim, não há que se tutelar, entende? Porque as pessoas que, em geral, estão defendendo o direito à vida não estão defendendo os direitos sociais decorrentes desse direito à vida. E a gente volta para essa inteligência tribal. A criança que nasce na tribo, ela é filha de todo mundo. Exato. A criança que nasce na cidade, ela é filha de todo mundo, entende? Então, se aquela mãe está com uma doença mental,
é responsabilidade da tribo cuidar daquelas crianças, entende? E acolher como um todo. Então, mas só para fazer esse paralelo desse raciocínio do discurso religioso que quer obrigar as pessoas a terem filhos e não se responsabilizam pela aquela criança, por aqueles cuidados. Então, mas mesmo na Bíblia, essa obrigatoriedade de cuidar, de alimentar o pobre, de dar moradia, de dar abrigo, de tudo já está bem fundamentado, é até expressamente dito. E quanto mais religiosa a pessoa, então, cristã, porque na Bíblia se diz que o que se está fazendo por esse ser, se está fazendo por Jesus. sim. Então, se formos colocar uma linguagem religiosa no programa de Moradia Primeiro, é literalmente Moradia Primeiro para Jesus, ou por Jesus, porque tudo isso que estamos fazendo para os nossos irmãos. E isso protege não só aos meus irmãos, mas protege a mim, aos meus filhos. Um dia essa pessoa em situação de carência pode ser eu, pode ser um filho, pode ser um parente. Então é tratar a todos realmente como toda a cidade como realmente uma família saudável, né? Em coexistência saudável, direito à vida, mas direito a uma vida digna, saudável, com recursos, e já não estamos mais nessa estrutura de carência anterior, né? Isso já é passado, inclusive, a população não cresce mais como antes. Niterói tem uma população estável já há já há uma década, né? Então, já temos uma certa estabilidade. Haviam desafios há 40 anos atrás, 50 anos atrás, porque o nível de crescimento da cidade criava certas urgências. Inclusive, você mencionou urgências na construção de infraestrutura, urgência em projetos, porque havia um aumento grande, principalmente com a urbanização da população. Na década de 70. Agora já estamos numa estabilidade populacional, né? O Brasil tá o quê? A taxa está 1,7, né? A taxa de crescimento 1,7 filhos por mulher. A população vai crescer lentamente até 2050, mas a população vai decair. Em 80 anos vamos ter menos pessoas que hoje. Então o Brasil vai chegar a um máximo, talvez, as previsões, né? Talvez 230, 240 milhões de habitantes. Mas em 2100 estaremos com 180 milhões. E as pessoas, uma readequação dos nossos padrões de decisão e planejamento é nos readequarmos a essa nova realidade onde vamos ter recursos para todos, porque não vão haver mais tantas pessoas assim, e é importante que essas pessoas tenham uma vida digna, sim. Era importante também quando estavam crescendo, mas pelo menos quando a coisa está crescendo desenfreadamente, há o problema do influxo, né, da necessidade ser maior do que a capacidade de acomodação. Mas agora temos uma certa estabilidade populacional. Niterói tem isso, San Diego tem isso, Austin está crescendo um pouco mais, mas são muitas indústrias se mudando, então tem esse crescimento da capacidade de emprego na região. Então, há pelo menos há um crescimento, mas ele é acompanhado também da capacidade das pessoas encontrarem emprego, né? E San Diego já está chegando numa certa estabilidade onde já dá como é que se diz? Já há recursos na metrópole, né, na grande região urbana, para se resolver esses problemas, para ninguém ficar abandonado numa cidade. Porque acaba gerando, as pessoas não veem as consequências, mas isso acaba gerando muitas consequências em toda a rede urbana. Porque há consequências na falta de segurança pública, há consequências no próprio sistema da sua qualidade de vida piorar, seu bairro começa a ficar, o próprio valor da sua propriedade cai também. Então, acho que isso é do interesse de todo mundo. Em Caraí tem ruas que são onde comumente usuários de drogas se reúnem, que o valor dos imóveis despencou. Entende? Então, é importante fazer essa reflexão também, mesmo quem mora numa área mais luxuosa da cidade, e o meio ambiente, educação. Uma criança que nasce numa situação de rua
pode viver nos primeiros meses de vida, se não tiver todo o suporte que precisa, uma condição que afeta o desenvolvimento cerebral para o resto da vida. Então, é pensar a cidadania em toda essa repercussão. E, Lu, queria fechar dizendo que isso é só o primeiro passo, né? O primeiro passo. Que daqui É porque a a gente pouco tem nem que dar falou. renda mínima para as É pessoas, porque... a gente tem que exato. resolver da Tem muita crise coisa ainda. da, Vamos da caminhando. É porque a gente Revolução Industrial. nem falamos do aquecimento, né, da mudança do clima. Porque eu escolhi Sim. esse fundo, porque esse é um dos parques que queimou recentemente aqui em San Diego, né, e ficava perto de uma região onde tinha casas, então essas casas também queimaram. Então, uma outra motivação para o programa de moradia primeiro é porque com a mudança do clima vai ter necessidade desses abrigos, que hoje em dia são utilizados como os abrigos para as pessoas, moradores de rua. Esses abrigos vão ser, como é que eu vou dizer, os primeiros socorros das pessoas que são deslocadas devido à maior intensidade de incêndios e de, como é que eu vou dizer, dessas catástrofes, né, naturais com a mudança do clima. Então, já estamos nos preparando aqui para mais incêndios todo ano, então temos que ter sempre um preparo da comunidade e da cidade para ter os recursos para que essas pessoas tenham onde ir, né, quando essas coisas acontecem, e se esses recursos estão todos tomados porque não se cuida da população de moradores de rua, então não vai haver recurso para ajudar essas pessoas que estão em situação de realmente ir para esses abrigos, né? Até reconstruírem as casas e tudo mais. Então são problemas que há necessidade de se resolver porque há outros problemas chegando, né? Sim. Há outros problemas chegando e se intensificando. Acho que em Niterói é o problema com a mudança do clima, o problema da adaptação aí. Não dá para ficar ocupando montanha, morro e tudo isso. Tivemos desabamento aí 2 anos atrás em Itaipu, um monte de gente soterrada, e tivemos uma catástrofe aqui no Morro do Bumba, que era uma ocupação em cima de uma área onde tinha um lixão, desabou tudo, morreu todo mundo. Foi catastrófico. E é isso. E só para ter, assim, algumas dessas famílias, pelo que se sabe, até hoje não tiveram como reconstruir suas vidas, né? Mesmo indo na época, um prédio da Caixa Econômica que estava sendo construído, fica longe do emprego, do trabalho, enfim, essa desestabilizada na vida, e que não deixa de ser responsabilidade do Estado, que devia ter cuidado dessa ocupação, devia ter olhado esses espaços, e mesmo aqui, vindo para a região oceânica, né, nos últimos 30 anos, a gente vê a crescente ocupação da área verde da cidade com construções irregulares. Então, resolver essa pressão sobre o meio ambiente também é uma questão importante para resolver o clima da cidade. Então, é realmente uma questão central, é uma pedra fundamental aí das garantias da cidade. E, Lu, quero te agradecer pelo nosso bate-papo. Se você quiser deixar umas palavras finais aí para os nossos ouvintes e Não, espectadores. fica o meu apoio à sua candidatura. Fiquei feliz de ouvir que você tinha tomado esse passo, é uma grande decisão. E eu gostaria de mais e mais e mais e mais pessoas como você se inserindo na esfera política, para que a gente também possa ter toda uma nova geração de políticos melhor informados, com interesses, né, diferentes do que temos aí no momento. E é o meu, como é que eu vou dizer? É o que eu gostaria, não só para Niterói, mas também para San Diego, para o Texas, que é toda essa nossa geração política que está aí para fazer algo diferente, né? Realmente ter uma outra visão do mundo. Eu fiquei feliz, né? Então, que você precisar, troca de informações, o que funciona, talvez, o que não funciona. Assim se aprende com o que foi feito em outro lugar, e eu também vou aprendendo com o que está sendo feito em Niterói. Essa troca de dados, de informações é sempre muito boa. Esse compartilhar, né? Muito querida. Muito bom estar com Gratidão. você mais uma vez. Pessoal, então,
esse é o convite. A gente tem um grupo de pessoas que está no WhatsApp multiplicando as ideias da campanha. Vou convidar vocês a assistir os outros vídeos que a gente gravou também, discutindo outros temas essenciais da campanha. Lu, mais uma vez, muito obrigado. E a gente fica por aqui. Tchau.